Vamos lá, gente. Ó, tô aqui de novo, tá certo? Mais uma vez, só que dessa vez para poder falar sobre organização dos textos. Ok? Então, se você quer ser um bom escritor de redações, você tem que entender sobre organização textual. Tá certo? Primeiro passo, entender sobre organização textual. E entendendo isso, você vai aprender que todo texto ele tem uma organização própria que gira em torno da intenção de quem escreve. Então é uma coisa organizada que gira em torno da intenção de quem está escrevendo, tá certo? Com isso você vai observar o quê? Que as palavras elas formam frases, tá certo? Essas frases elas se reúnem em períodos e que por sua vez esses períodos eles vão compor o texto. Então vamos na sequência, ó. Palavras, frases, frases, períodos, período, texto. Ok? Certo? Vamos a uma frase. Ó, vou ler aqui para vocês. Ó. Uma, por exemplo, que sempre foi um grande sonho meu, ficará invisível. Qual que é a ideia? O que significa esse termo uma? O que significa o termo uma? Vamos pensar? Esse termo uma significa ideia. Tá certo? Ó, vou ler o texto de novo. Uma, por exemplo, que sempre foi um grande sonho meu, ficará invisível. Esse uma tem a intenção de expor uma ideia. Tá certo? Então, uma significa o quê? Dentro do contexto, ideia. Você percebeu que tem uma relação existente entre as palavras num texto, tá certo? Com a relação de sentido? Tem ou não tem? A palavra não tem relação com o sentido? Percebeu isso? Outro aspecto bastante importante é o fato de que todo texto ele tem um autor, tá certo? Todo texto ele tem o autor que escreve o texto, e esse autor ele vai revelar suas ideias, ele vai revelar suas opiniões, tá certo? Modo de como ele vê a vida, ok? Então, esse autor ele vai expor ideias, opiniões, tá certo? Um monte de coisa. Que tudo gira em torno da sua própria intenção, como eu falei anteriormente. Tá certo? Ó, uma outra frase que eu vou ler para vocês. Ó. Não seria nada engraçado se tivesse que voltar a ficar visível e aparecer pelado na vista de todo mundo. Alguém escreveu isso, ó. Não seria nada engraçado se tivesse que voltar a ficar visível e aparecesse pelado na vista de todo mundo. Alguém escreveu isso. E que é a opinião de um autor que pode coincidir com a sua ou não. Alguém escreveu. Pode coincidir com a sua opinião ou não. É a opinião dele, tá certo? Pode coincidir com a sua ou não. Então, o trecho que eu li para vocês aqui agora é apenas um exemplo, tá certo? Que mostra como que o autor procura colocar suas ideias a respeito de um assunto. Entendeu? Num texto, no formato de texto. Tá certo? Como que ele pode? Muitas vezes tentando convencer o leitor de alguma coisa ou não. Tá certo? Então, por essa razão que é necessário que quem vai construir um texto desenvolva uma leitura muito crítica de outros textos para perceber opiniões diferentes, para que ele monte ou construa as suas intenções. Com as suas intenções, as suas opiniões. Tá certo? Para ele construir os seus textos. Então, isso é organização textual. Tá certo? Foi um teaserzinho, tá certo? Do que é organização textual, para que nós possamos entender que a ferramenta tecnológica ela pode ser útil para que os nossos alunos se tornem seres pensantes e se utilizem
das ferramentas da melhor forma possível. Forte abraço a todos. Um beijo.